Bom dia para vocês tudo. Hoje eu vou tentar fazer uma apresentação mais objetiva. Trataremos mais uma vez a respeito da nossa proposta de gestão e daremos início ao item 8.2, cultura. E em se tratando de cultura, eu vou pular aqui a parte dissertativa do nosso plano e seguir logo para a questão objetiva, para os pontos aonde pretendemos aplicar e implementar aqui na nossa cidade. Então falaremos a respeito das principais ações que temos como objetivo para fomentar a cultura no nosso município. Valorização das manifestações culturais. O que queremos dizer a respeito disso? Toda e qualquer manifestação cultural que promova uma cultura sadia, ela terá total atenção da nossa administração. Prestigiar e estimular as manifestações folclóricas e culturais da cidade de Guapé, respeitando toda a diversidade e atendendo a todos de maneira equitativa, justa, dentro das possibilidades orçamentárias. Então já existe uma programática dentro do plano plurianual e pretendemos utilizar dessa programação, que é vultosa, para estimular o desenvolvimento da cultura municipal. Turismo e festas tradicionais. É óbvio que turismo está diretamente ligado à cultura, mas eu não vou entrar nesse tópico hoje, entretanto não dá para falar de um sem falar do outro. Faremos uma transmissão falando acerca de turismo especificamente numa próxima oportunidade, talvez na próxima live. Articular ações de turismos com o calendário de festas tradicionais guapeenses, promovendo-as em parcerias com bairros e distritos e zonas rurais. Então, quantas manifestações, quantas festas que nós tínhamos, ali na Sapolândia mesmo, era fantástico. Isso não precisa ser sempre centralizado, dá para conversar com os conselhos de bairros que pretendemos estar dialogando e estarmos incentivando para que se estabeleçam, de maneira que possamos estar incentivando, quem sabe, uma festa junina na Sapolândia, uma outra festa aqui na Cidade Nova, questões práticas, não tão onerosas quanto essa baixaria que foi feita aí no Guapé 100 anos, mas que possa possibilitar um atrativo cultural decente e adequado para todos os guapeenses, regionalizados por bairros, seja na zona urbana, seja na zona rural. Diálogo com novas manifestações culturais. Abrir caminhos institucionais de diálogo, estimular a busca e compreender as novas manifestações culturais da sociedade guapeense. Eu confesso que eu preciso me adequar a isso, muita coisa nova tem acontecido, eu já estou aí com meus 4.4 seguindo para 45 anos, então tem muitos jovens que têm uma visão cultural que eu ainda não consegui absorver, e é necessário estabelecer um diálogo com esses para que eu possa compreender melhor, para que nós possamos compreender melhor, a fim de atender de maneira equitativa e justa cada uma das manifestações. Estímulos à economia criativa. Então não dá para falar de cultura também sem falar de economia, porque uma coisa acaba estando atrelada à outra. Desenvolver um programa de estímulo à economia criativa que incentive a realização de estudos e pesquisas, além da organização de diversas cadeias produtivas de arranjos locais vinculados à atividade cultural. Isso contribuirá para o desenvolvimento sustentável de diversas regiões guapeenses, disponibilizando dotações equilibradas e justas nas leis de subvenções orçamentárias de forma clara. O que eu quero dizer com isso? Nós temos inúmeros artistas aqui em Guapé. Eu vou dar como exemplo aqui o meu amigo Edinho do Kim, é um gênio, um cara talentoso, habilidoso, seja na questão musical, seja na questão de esculturas que ele produz, que são belíssimas. E como o Edinho, existem várias outras pessoas, vários outros artistas que não são incentivados. Então, o que custaria no orçamento para o município desenvolver, incentivar uma oficina cultural que possa, inclusive, ser usada, sabe, naquele barracão que fica hoje servindo para depósito de trator, de caminhão? Dentro da nossa programática, temos a intenção de fazer daquilo, e isso nós falamos há muito tempo aí nas transmissões que fizemos,
Não quero mais ficar sendo pontiagudo aqui com absolutamente ninguém, já estou farto de ficar apontando o óbvio para os senhores e às vezes ser mal compreendido. Mas aquele barracão poderia ser melhor utilizado para o mercado municipal. Eu disse isso e repeti no processo aonde eu me coloco publicamente aqui com vocês inúmeras vezes, inúmeras. Lá em Brasópolis, que é uma cidade parelha a Aguapé, uma cidade semelhante no que diz respeito à densidade demográfica, entre outras características, a cidade que fica próximo lá, Santa Rita de Sapucaí, Cachoeira de Minas, aquilo na região da Mantiqueira. Tem um mercado central que é maravilhoso, aonde possibilita que os artesãos tenham um espaço para desenvolver o seu trabalho, para vender a sua arte, e a produção familiar local tem um espaço adequado para poder entregar os seus produtos. Então ali seria, na nossa visão, um ponto de apoio para receber o turista, para que os nossos artistas pudessem levar a sua arte, que fosse realmente uma referência cultural dentro do nosso município. Costureiras, artes culinárias que poderiam ser incentivadas e trabalhadas de forma a estar oferecendo para o turista que visite a nossa cidade e para a população local. Fortalecimento das atividades econômicas culturais. Fortalecer as atividades econômicas baseadas no conhecimento e conectadas ao talento criativo. A gestão pública deve disponibilizar técnicas e tecnologias agregando valor ao capital intelectual e cultural como instrumento impulsionador de desenvolvimento socioeconômico. Estou ficando redundante, mas eu vou antecipando os tópicos aqui e preciso repeti-los novamente na leitura. É exatamente isso que eu falei. Classificar as pessoas que têm aqui um talento artístico, cultural, para poder entregar e fomentar a economia local e fazer, através de ações claras, transparentes, para vocês mostrar que a prefeitura terá a intenção de incentivar essas pessoas, criar aí, quem sabe, um conselho de artistas, um conselho de artesãos, de forma que a prefeitura pudesse destinar, inclusive, subvenções orçamentárias. O que são subvenções orçamentárias? É uma destinação em numerário, em recurso, em dinheiro, para fomentar o desenvolvimento da referida associação. Não pegar dinheiro de maneira irresponsável e mandar para a FAG. Estou conseguindo me fazer entender? É mais ou menos isso. Programa para jovens. Criar um programa voltado para jovens, desenvolvendo ações de conexão virtual, conexões virtuais e presenciais orientadas pela lógica colaborativa. O programa deve ser comprometido com o respeito às diversidades, reconhecendo e buscando soluções locais para as questões culturais e estimulando a expressão por meio das diversas linguagens artísticas das novas mídias. É o que eu falei. Essa comunicação com os jovens, com essa cultura que vem se desenvolvendo e que nós, dos 4.0 para trás, no meu caso, como eu disse, 4.4, não conseguimos assimilar com a velocidade que eles conseguem. Um espaço para que esse jovem, que seja ele um social media, que tenha condições de estabelecer e de alavancar e de levar, inclusive, o que temos de bom aqui para um raio de alcance maior. Preservação do patrimônio histórico e cultural, isso é muito importante ser dito aqui. Preservar o patrimônio, esse aqui devia estar em letra garrafal. Preservar o patrimônio arquitetônico, urbanístico, paisagístico e imaterial dos conjuntos urbanos históricos da nossa cidade, bem como valorizar os seus aspectos sociais, econômicos e turísticos. Então vou me ater um pouco mais a esse tópico aqui, porque de fato ele é importante. O que eu quero dizer com isso daqui? Chega de destruir praça para superfaturar e para enriquecer gente mal intencionada. Não tem o menor sentido você ir lá e fazer o que eles fizeram na nossa praça, que era linda, dando desculpa que a população guapense precisava de uma praça, a população guapense precisava de hospitais. Mas em se tratando de cultura, a nossa intenção não é destruir, não. É utilizar, inclusive, dos bons intelectos que temos aqui na nossa cidade para traçarmos juntos um projeto urbanístico adequado
para entregarmos uma cidade em um conjunto arquitetônico harmônico e não essas bizarrices que são feitas. Eu demonstrei através da viagem que fiz a Divinópolis, na volta com a nossa vice Maria Áurea, o que existe ali na nossa cidade vizinha de Pimenta. Eu não tenho drones para poder fazer filmagem bonita, para colocar música de fundo e levar isso de uma maneira mais clara para os senhores. Mas é pertinho, sei que é difícil pelo fato da MG 170, né? Infelizmente, se servir de trampolim político para políticos mal intencionados ficarem prometendo isso para os senhores e nunca cumprirem. Eu escutei da boca do secretário de governo a questão real do secretário de governo, sala abaixo da do governador, vocês estão compreendendo? A verdadeira situação da MG 170. E eu garanti aos senhores que não aconteceria esse ano. Não acontecerá. Eles fizeram marketing, fizeram propaganda, trouxeram os mesmos políticos que apoiaram o prefeito preso para ficar discorrendo a respeito desse assunto para os senhores. Eu estou mudando de cultura para um outro tópico, mas é porque tem ligação com o que eu estou tentando trazer para vocês a respeito da cidade de Pimenta. Você anda na orla do lago lá, tem harmonia, existe parque limpo, existe quadras de beach tennis, existe quadras de vôlei de areia, existe passarelas para caminhada, tudo limpo e bem organizado. Agora, quanto eles despejaram lá no Bangalô para fazer aquela porcaria, aquele lixo daquela obra, aqueles materiais horríveis que não resistiram mesmo antes do término da obra. Então isso tem que acabar, gente. Chega de gente mal intencionada aceitando empresas desqualificadas para fazer essas obras porcas e você acabar pagando o prato. Você está satisfeito com aquele campo que foi construído ali do lado? Dentro de um brejo, com aquela rampa de skate fora de medidas? Aquilo ali poderia sim ter uma possibilidade, uma quadra de beach tênis. Virou moda, não que eu jogue, mas meu filho joga. E tem tanta gente jogando e gosta. Então, se algo que as pessoas vão, buscam e aderem a determinada prática, eu não preciso gostar. Eu preciso entender que o povo gosta. E se o povo gosta, como gestor, eu sou obrigado a caminhar em sentido à vontade do povo, que deveria ser soberana. Então, ali na orla do Bangalô, poderia ter sido investido esse recurso que custou dinheiro do seu bolso de maneira adequada para proporcionar um ambiente cultural, de esporte e lazer adequado para vocês. Então, pretendemos construir, reformar e não destruir para superfaturar e encher bolso de corrupto. No mesmo contexto, transformação do Bangalô em Cais das Artes. Temos um menino genial. Eu não vou citar nomes, porque eu não pedi permissão e talvez eu cause aí um constrangimento desnecessário ou uma interpretação equivocada. Eu nunca tive o prazer de dialogar com ele e não fiz isso porque sei que parte das pessoas que o cercam me odeiam, então eu preservo, mas é um garoto que eu tinha muita vontade de poder ouvi-lo, porque eu sei que ele conhece da realidade cultural da nossa cidade, como poucas pessoas conhecem. Ele teve aí como pilar a minha tia Maísa, minha primeira professora no pré-primário, a minha estimada Maísa do Fernandinho, pessoa que eu tenho muito respeito e admiração profunda. Como tutora, uma pessoa que deu a mão a ele, que o conduziu em um determinado momento e dedicando e dividindo com ele parte do conhecimento que ela tem nessa questão de cultura. Então é um menino genial que poderia ser estimulado, ser incentivado e ser apoiado para que ele leve o conhecimento cultural, apesar de ser muito jovem, mas ele conhece muito da cultura local, além dos horizontes aonde a nossa vista pode alcançar. Então aqui, a transformação do Bangalô em Cais das Artes, a nossa intenção é promover um urbanismo, um projeto urbanístico adequado, respeitando a história de Guapé e não destruindo novamente, colocando ali alguns piers para que os barcos possam chegar até as proximidades, mas obviamente que para fazer isso a gente entra na questão de saneamento básico, que é um assunto para outra hora. Então uma coisa está vinculada à outra. Primeiro precisa tirar as fezes do pé do santo, que é uma
demonstração de desrespeito das mais profundas que pode ser enxergada a olho nu aqui na nossa cidade, para que aquele lugar realmente seja um ponto onde as pessoas queiram ir para passar um final de dia, um final de tarde, para passear com suas famílias, com suas crianças, não pegar dinheiro de forma obscura, comprar imóveis de formas mais obscuras ainda, para poder valorizar a área e se dar bem. Os senhores sabem do que eu estou me referindo. Basta dar uma procurada lá na investigação do GAECO e ver o que aconteceu com aquele elefante branco que está lá aonde era um determinado imóvel de esquina do lado do bangalô. Então aquilo tudo foi calculado. Eu disse que seria, os oportunistas dormiram. Me desculpa, não quero falar mais disso. Mas muita gente fingiu que não estava enxergando e eu sempre vi. Eu me desloquei, eu fui lá, eu tirava fotos, eu gravava, eu mandava para o GAECO. Por quê? Porque aquela região ela tem que ser reestruturada para atender às necessidades da população local e não para atender a necessidade de corrupto. Foi por isso que eu coloquei o meu pescoço na guilhotina, foi por isso que eu trabalhei como eu trabalhei. Então temos sim a intenção de fazer com que aquela localidade se transforme na joia para receber quem tem dinheiro para gastar na nossa cidade e para dar a você que tem dinheiro ou que não tem dinheiro um espaço adequado de lazer e cultura. E para finalizar o tópico de cultura, obviamente eu poderia ficar discorrendo nisso daqui por horas, mas eu de fato vou tentar ser mais objetivo. O compromisso absoluto que nós temos relacionado a esse tema tão importante. Resgatar o Festival Nacional da Canção, para que nós tenhamos condições de promover um entretenimento sadio para as famílias guapeenses. Não DJ sabe-se lá o quê, não mulher seminua rebolando no dia do aniversário de Cristo. Nós enxergamos isso, nós sentimos muito como cristãos, como pais de famílias. Respeitamos toda manifestação cultural, mas respeitem aqueles que acreditam no Criador. Na minha leitura, foi um tapa na cara da sociedade guapeense promover um show degradante em uma data tão importante quanto o Natal. Então temos a intenção de, se preciso for, nos humilharmos para aqueles que são responsáveis pelo FENAC, porque eles foram desprezados aqui na nossa cidade. E fica estranho eu falar dessa forma, porque quem sou eu? Eu não tenho dinheiro. Parafraseando, Belchior, sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco. Mas aquilo custava para a prefeitura meros 60 mil reais. Diária de 6 garotos viajando para Brasília, consumindo, vocês sabem bem o que. Então isso precisa acabar. Tem dinheiro para tudo. O que falta é responsabilidade, boa vontade e, acima de tudo, coragem para fazer acontecer de verdade e não para ficar falando como papagaio. Então, todo o nosso plano está escrito. Quem precisar recebê-lo, basta nos enviar uma mensagem de WhatsApp. Disponibilizamos o PDF. Não temos condições de imprimir um plano de gestão de 59 páginas e disponibilizá-lo de forma impressa para os senhores. Mas quem desejar ler, fazer suas considerações e enriquecê-lo, porque isso, como eu disse, é um esqueleto a ser melhorado de maneira coletiva, basta nos solicitar que a gente envia e recebemos o feedback de cada um de vocês. Muito obrigado pela atenção, um grande abraço, fiquem todos com Deus. O próximo tópico falaremos de direitos humanos, assistência social, basta de aproveitadores da vulnerabilidade alheia. Bom dia.